em Marcos capítulo 12, a partir do versículo 18. Depois os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se de Jesus com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. A ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: Vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e o Deus de Jacó? Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Aqui os saduceus usavam parte da Bíblia para seu próprio entendimento, mas não acreditavam em muitas coisas que existiam na Bíblia. Também usaram o nome de Moisés, mas segundo seus critérios particulares. Jesus refutou a ideia deles, dizendo que não é assim que acontece. Quando a pessoa ressuscita, ela é semelhante a um anjo, ela não é mais casada, nem irmã, nem mãe, nem pai. Apenas são todos irmãos, irmãos no sentido espiritual, são todos coligados. Mas os saduceus tinham uma ideia um pouco deformada ou deturpada. E Jesus respondeu, naturalmente com toda a sabedoria, mostrando no final que eles estão muito enganados. E aqui vale um destaque, irmãos. Hoje, principalmente nos últimos dias, eu tenho visto que o engano se propagou. As pessoas com suas chamadas religiões, para alcançar uma certa paz e estarem caminhando em direção a Deus. Muitas dessas religiões nem têm a ponte, o caminho, Jesus. Acham que outras alternativas servem e funcionam para ligá-los a Deus, o que não é verdade. Porém, declaram conhecer a Bíblia em parte, e em parte eles criam, formam, há uma certa ilusão, para não dizer completa ilusão, quando as pessoas começam a seguir caminhos alternativos, com sabedorias filosóficas e alternativas também. Porém, não segundo os princípios, o fundamento da palavra. Claro e fiel, que só existe um verdadeiro e único caminho, que é Cristo Jesus. Sem Cristo nós não chegamos a Deus de jeito nenhum. Porém, pessoas com suas culturas e seus entendimentos estão deformando isso, tanto que agora há pouco estão querendo criar e supostamente até já criaram uma chamada religião ecumênica. O ecumenismo que declara que todos os caminhos estarão unidos para alcançar um só Deus. Ou seja, chegamos a Deus por outros caminhos alternativos, por escadas, mas Jesus é apenas um deles. Aí começaram a errar. Na verdade, essa ideia de ecumenismo, teoricamente, nem é feia a ideia, nem é errada. É bonito de ouvir, mas é um engano, é uma mentira. Porque não são todos os caminhos que levam a Deus. Eu já ouvi isso de familiares, onde diziam que todos os caminhos levam a Deus. Havia uma procissão na cidade onde eu morei durante alguns anos, e todos tinham uma relação e uma reverência àquela santa, que diziam
que ela também levava, intercedia por nós a Deus. Mas isso não está em lugar nenhum da Bíblia. E a Bíblia nunca, a palavra de Deus nunca ensinou outra pessoa e outro caminho. Somente um, que é Cristo Jesus. É necessário sabedoria para conviver com as pessoas oscilantes. Alguns estão tão vinculados às chamadas entidades, porque no passado participaram de adorações curiosas e se envolveram com religiões afros e geraram grandes conflitos para eles mesmos ou elas. Ficar livre disso é um processo. É fundamental, primeiro, conhecer Cristo. Em Jesus, o caminho se edifica, se forma, porque o fundamento é Cristo. A partir de Cristo, vamos construindo o entendimento, lembrando que existem muitas denominações. E às vezes as denominações mudam por questões menores, como costumes e liturgias, mas ambas as congregações ou as denominações têm por fundamento Cristo Jesus como único e suficiente Salvador e Senhor. Micalos são os chamados enganos das denominações. Mas se você crer Cristo único como Salvador e Senhor, este é o caminho certo. Temos que ter paciência, tolerância, prudência, sabedoria para lidar com as pessoas que têm seus caminhos alternativos, achando que também chegarão a Deus. E lentamente, gradativamente, levá-los para o único e suficiente Salvador, que é Cristo Jesus. Porque a Bíblia é exata, e ela é perfeita, e ela ensina. Só um leva a Deus, é Cristo Jesus. Que o Senhor assim nos abençoe nesse último tempo, para que estejamos atentos e alertas às tantas denominações, religiões, seitas, heresias, e saibamos lidar com isso, não somente criticando, mas tirando pessoas do engano e levando essas pessoas para a salvação em Cristo Jesus. Que seja para a glória do Deus vivo. Amém.